Talvez você esteja interpretando errado o que está acontecendo dentro de você, porque sentir cansaço não significa, automaticamente, estar longe de Deus. Muita gente confunde desgaste físico e mental com fraqueza espiritual, e isso muda tudo. Na Bíblia, Daniel chega à Babilônia sem perder a fé, sem perder Deus, mas cercado por um ambiente que enfraquece as pessoas aos poucos. Não por perseguição direta, mas por excesso. Excesso de estímulo, excesso de distração, excesso de desordem. E se a sua Babilônia moderna não estiver te afastando de Deus diretamente, mas estiver te deixando cansado demais para viver bem a sua fé, Daniel não chega à Babilônia espiritualmente fraco. Ele não chega distante de Deus. Ele não chega em crise de fé. Mas ele chega em um ambiente que, com o tempo, cansa qualquer pessoa. Tudo muda de uma vez. A rotina, o ritmo dos dias, a alimentação, os estímulos, a pressão constante para se adaptar. A Babilônia não começa atacando a fé de Daniel. Ela começa reorganizando a vida dele por fora. E isso é importante, porque muitas vezes o desgaste espiritual não nasce de um ataque direto à fé, mas de um ambiente que vai drenando energia, atenção e clareza pouco a pouco, sem alarde, sem confronto. Daniel é levado para um lugar sofisticado, poderoso, cheio de recursos, cheio de estímulos. Nada ali parece errado à primeira vista. Pelo contrário, tudo parece eficiente, moderno, avançado. E é exatamente aí que mora o perigo. A Bíblia mostra que, antes de qualquer grande decisão espiritual, Daniel percebe algo simples. Se ele viver naquele ambiente sem consciência, o desgaste não será imediato, mas será inevitável. A Babilônia oferece comida farta, conforto, acesso, status. Oferece também excesso. Excesso de estímulo, excesso de informação, excesso de distração e excesso cansa, não de uma vez, mas todos os dias. É assim que muita gente vive hoje. Não em perseguição espiritual, mas em saturação constante. A pessoa acorda cansada, passa o dia cansada, chega à noite cansada, ora cansada, lê a Bíblia cansada, vai dormir com a sensação de que algo está errado por dentro. E a conclusão costuma ser rápida demais. Devo estar longe de Deus. Mas Daniel mostra outro caminho de leitura, mais honesto, mais lúcido. O texto bíblico deixa claro que ele entende o ambiente antes de tentar enfrentá-lo. Ele não reage no impulso, não entra em rebeldia, não espiritualiza tudo. Ele observa. Observa que aquele sistema não destrói pessoas pela força, mas pelo desgaste. Não pela proibição, mas pelo excesso. Não pelo confronto, mas pela distração. Isso muda a forma como a gente interpreta o próprio cansaço. Porque muitas vezes não é a fé que está fraca. É a energia que está drenada. Não é o espírito que está distante. É a mente que nunca descansa. Daniel percebe que se ele não proteger sua vida no nível mais básico, o espiritual vai pagar essa conta depois. Não como castigo, mas como consequência. E aqui está um ponto que quase ninguém gosta de encarar. Um corpo cansado faz a alma interpretar tudo como peso. Até aquilo que antes era prazer, a oração vira esforço. A leitura vira obrigação. O silêncio vira incômodo. Não porque Deus mudou, mas porque a estrutura interna da pessoa está comprometida. A Babilônia moderna funciona assim. Ela não te impede de crer. Ela só te mantém cansado demais para viver bem a sua fé. E isso cria uma confusão perigosa. A pessoa acha que precisa de mais intensidade espiritual, quando na verdade precisa de mais consciência de vida. Acha que precisa de mais força, quando na verdade precisa parar de se desgastar do jeito errado. Daniel entende isso cedo. Antes dos milagres. Antes das provas maiores. Antes das histórias que todo mundo conhece. Ele entende que espiritualidade saudável começa com lucidez. E lucidez exige energia, exige mente clara, exige corpo minimamente cuidado. Nada disso aparece como regra religiosa. Aparece como sabedoria prática. E isso confronta a leitura superficial que muita gente faz da própria vida espiritual. Talvez o seu problema não seja a distância de Deus,
Talvez seja a convivência diária com um ambiente que te drena mais do que você percebe. Talvez você não esteja em crise espiritual. Talvez esteja apenas tentando viver espiritualmente em um ritmo que desgasta qualquer ser humano. Daniel não começa mudando a Babilônia. Ele começa não se deixando consumir por ela. E essa é a pergunta que fica no ar, neste ponto da história. O que, na sua vida hoje, está te cansando aos poucos e fazendo você chamar de espiritual algo que, na verdade, é desgaste acumulado? Há uma decisão na história de Daniel que quase sempre passa despercebida, justamente porque ela não parece espiritual à primeira vista. Não envolve revelação, não envolve milagre, não envolve nada que chame a atenção de quem procura apenas experiências extraordinárias. Ainda assim, é uma das escolhas mais importantes de toda a narrativa. Daniel presta atenção no próprio corpo. Ao chegar à Babilônia, ele percebe que o sistema ao redor não tenta destruí-lo pela força. Pelo contrário, tudo é oferecido com aparência de benefício. A comida é abundante, o ambiente é confortável, o ritmo é intenso, mas eficiente. Nada ali parece ofensivo à fé. Nada soa como ameaça direta, e é exatamente por isso que o risco é tão grande. Daniel entende que o desgaste espiritual raramente começa como algo espiritual. Ele começa quando o corpo passa a ser tratado como detalhe, como se fosse possível exigir clareza mental, firmeza interior e constância emocional de uma estrutura física constantemente sobrecarregada. A Bíblia mostra que ele decide não se alimentar como todos os outros. Essa decisão não nasce de vaidade, nem de tentativa de se diferenciar. Ela nasce de discernimento. Daniel percebe que aquilo que entra no corpo molda o estado interno de uma pessoa mais do que se imagina. Quando o corpo vive em desequilíbrio, a mente perde estabilidade. A fé começa a ser vivida com esforço. Não porque Deus se afastou, mas porque a pessoa já não tem energia interna para sustentar profundidade. Esse é um ponto difícil de aceitar, porque muita gente prefere acreditar que fé forte compensa qualquer negligência. Mas a própria narrativa bíblica desmonta essa ideia. Daniel não trata o corpo como algo separado da vida espiritual. Ele entende que o corpo é o meio pelo qual a vida espiritual se expressa. Isso muda completamente a forma de interpretar o cansaço. Há pessoas que continuam orando, continuam crendo, continuam buscando, mas tudo começa a pesar. A oração parece longa demais, a leitura perde o sabor, o silêncio incomoda. E, sem perceber, a pessoa começa a se culpar espiritualmente por algo que começou de forma física e mental. Daniel age antes que isso aconteça. Ele não espera a exaustão se instalar para ajustar o básico. Ele entende que pequenas escolhas repetidas constroem estados internos duradouros. O texto bíblico mostra que, com o tempo, sua aparência melhora, sua disposição se mantém e sua lucidez se destaca. Não há espetáculo nisso. Há coerência. A fé de Daniel não se sustenta apesar do corpo. Ela se sustenta porque o corpo não é ignorado. Esse ponto conversa diretamente com a vida moderna. Vivemos em uma cultura que normaliza o desgaste. Dormir mal virou rotina. Comer sem consciência virou hábito. Estar sempre cansado virou identidade. E quando a fé começa a sofrer os efeitos disso, a explicação costuma ser sempre espiritual. Mas nem sempre é. Há um tipo de cansaço que não é sinal de afastamento de Deus. É sinal de desorganização interna. E quando isso não é entendido, a pessoa tenta resolver no lugar errado. Busca mais intensidade espiritual, quando, na verdade, precisa restaurar estrutura. Daniel mostra um caminho mais maduro. Ele não espiritualiza a negligência. Ele não chama desgaste de prova. Ele entende que constância espiritual exige um mínimo de cuidado humano. Isso não transforma a fé em algo mecânico. Pelo contrário, liberta a fé de carregar um peso que nunca foi dela. Quando o corpo começa a ser tratado com consciência, a mente ganha espaço para respirar. Quando a mente respira, a espiritualidade volta a fluir com naturalidade, sem esforço forçado, sem culpa desnecessária. Daniel não faz disso um discurso, ele faz disso uma prática silenciosa. E essa prática prepara o terreno para tudo o que vem depois. Porque a partir desse ponto da história, o desafio já não será apenas físico, será mental, será interno, será mais sutil. E é exatamente aí que muita gente começa a se perder. Depois de organizar o corpo,
Daniel precisa lidar com algo ainda mais difícil de perceber. Não é visível como a alimentação. Não é tão óbvio quanto o cansaço físico. É o que acontece dentro da mente quando se vive em um ambiente que nunca desacelera. A Babilônia não era apenas um lugar de excessos materiais. Era um sistema que disputava a atenção o tempo inteiro. Tudo ali exigia resposta rápida, adaptação constante, presença contínua. Não havia muito espaço para recolhimento. O ritmo era intenso, e quem não acompanhasse ficava para trás. Daniel vive nesse contexto sem se desconectar da realidade. Ele aprende a língua, entende a cultura, participa do sistema. Mas, ao mesmo tempo, mantém algo que muitos perdem quando entram em ambientes assim: clareza interna. A Bíblia mostra que Daniel se destaca pela capacidade de compreender, interpretar e responder com discernimento. Isso não surge do nada. Não é apenas um dom isolado. É o resultado de uma mente que não vive permanentemente sobrecarregada. Quando a mente está cheia demais, tudo começa a perder nitidez. Pensamentos se misturam, emoções se confundem, decisões passam a ser tomadas no impulso, e aos poucos, a pessoa deixa de perceber o que realmente está acontecendo dentro dela. Esse é um problema muito atual. Hoje, a maioria das pessoas não sofre por falta de informação, mas por excesso. A mente raramente fica em silêncio. Sempre há algo sendo consumido, respondido ou processado. Mesmo nos momentos que deveriam ser de descanso, a atenção continua sendo puxada para fora. O resultado disso não aparece imediatamente como crise. Aparece como dispersão. A oração perde profundidade. A leitura se torna superficial. A reflexão parece difícil. A pessoa sente que algo mudou, mas não sabe explicar exatamente o que. Daniel vive em um ambiente semelhante, guardadas as proporções. A Babilônia também oferecia estímulo constante, pressão intelectual e exigência de desempenho. Ainda assim, ele não permite que isso se transforme em confusão interna. Isso exige escolha. Não no sentido de isolamento extremo, mas de consciência. Daniel entende que nem tudo o que está disponível precisa ser absorvido. Nem toda demanda precisa ocupar o mesmo espaço dentro dele. A clareza que ele demonstra ao longo da narrativa bíblica nasce desse cuidado silencioso com a mente. Ele não reage de forma automática. Ele observa, pondera e responde com equilíbrio. Isso só é possível quando há espaço interno. Na vida moderna, muita gente tenta viver espiritualmente sem proteger esse espaço. Consome estímulo o dia inteiro e espera profundidade à noite. Mantém a mente em estado de alerta constante e se frustra por não conseguir descansar por dentro. Com o tempo, essa saturação gera um cansaço diferente. Não é físico. Não é emocional no sentido clássico. É um cansaço mental que distorce a percepção da realidade. Pequenos problemas parecem enormes. Decisões simples se tornam pesadas. A fé, que deveria orientar, começa a parecer distante. Não porque Deus mudou, mas porque a mente perdeu clareza suficiente para perceber. Daniel mostra que preservar a mente não é luxo espiritual, é necessidade. Ele não vive desconectado do mundo, mas também não permite que o mundo ocupe todo o seu interior. Esse equilíbrio sustenta sua lucidez ao longo dos anos. Está confuso. Ele consegue enxergar além do imediato. Ele entende o que está em jogo. Isso não vem de intensidade emocional, mas de estabilidade mental. Esse ponto ajuda a reler o próprio cansaço. Muitas vezes, o que parece fraqueza espiritual é apenas saturação interna. A pessoa não perdeu a fé, perdeu espaço para pensar com clareza. Daniel não transforma isso em discurso. Ele transforma em prática. Ele cuida do que ocupa sua mente da mesma forma que cuidou do corpo. Sem alarde, sem radicalismo, com consciência. E isso prepara o terreno para o próximo desafio. Porque quando o corpo está organizado e a mente está clara, surge uma questão ainda mais profunda: a constância. Não o entusiasmo momentâneo, mas a capacidade de permanecer. É aí que muita gente começa a vacilar. Depois de organizar o corpo e preservar a mente, Daniel enfrenta um desafio que costuma derrubar muita gente ao longo do tempo. Não é perseguição direta, não é crise explícita. É algo mais silencioso e persistentemente: a necessidade de permanecer. Ambientes intensos costumam gerar dois tipos de resposta:
Alguns se empolgam no começo e se perdem depois. Outros até resistem por um tempo, mas vão se desgastando aos poucos. Daniel segue um caminho diferente. Ele não vive de picos emocionais nem de força momentânea. Ele constrói uma vida que aguenta o passar dos dias. A Bíblia mostra que a presença de Daniel na Babilônia não é curta. Anos se passam, governos mudam, pressões se transformam, e ainda assim ele permanece lúcido, firme e útil. Isso não acontece por acaso. Existe uma estrutura invisível sustentando essa constância. Constância não nasce de intensidade, nasce de organização. Daniel não depende de momentos especiais para manter sua vida em ordem. Ele não espera estar motivado para fazer o que precisa ser feito. Ele cria uma rotina simples, estável e repetível. Nada disso aparece como espetáculo. É exatamente por isso que funciona. Muita gente hoje confunde constância com rigidez. Acha que permanecer exige dureza extrema ou disciplina militar. Mas a história de Daniel mostra outra coisa. O que sustenta não é o peso, é a coerência. Ele vive de forma alinhada com o que acredita, sem precisar se reinventar todos os dias. Esse ponto é decisivo para entender por que tantas pessoas se sentem cansadas sem saber explicar. Não é apenas o ambiente, não é apenas o corpo, não é apenas a mente. É a falta de estrutura que permita atravessar o tempo sem se desgastar por dentro. Quando a vida depende demais de empolgação, qualquer queda de energia vira crise. Quando tudo exige esforço consciente, o cansaço se acumula rápido. Daniel evita isso criando um ritmo possível de sustentar. Isso muda a forma como a fé é vivida. Ela deixa de ser reação ao momento e passa a ser direção. Deixa de depender do estado emocional do dia e passa a se expressar em escolhas estáveis. A Bíblia não descreve Daniel como alguém sempre animado. Descreve como alguém constante. Ele aparece nos momentos certos, com clareza, sem confusão interna. Isso é fruto de uma vida que não oscila a cada pressão. Na prática, constância significa não negociar o básico quando ninguém está olhando. Significa manter decisões simples, mesmo quando o ambiente sugere atalhos. Significa não abandonar o que sustenta, só porque o ritmo externo mudou. Daniel entende que a Babilônia muda rápido demais para servir de referência. Se ele ajustar sua vida a cada nova exigência do sistema, perderá o eixo. Por isso, ele se ancora em práticas que não dependem de contexto favorável. Essa escolha gera estabilidade. E estabilidade gera liberdade. Quando chega o momento de decisões difíceis, Daniel não está tentando se reorganizar. Ele já está organizado. Não precisa correr atrás de clareza, porque ela foi preservada ao longo do tempo. Isso o torna confiável, inclusive para quem não compartilha da sua fé. Esse detalhe é importante. A constância de Daniel não o isola. Pelo contrário, ela o torna relevante. Pessoas instáveis reagem demais. Pessoas constantes respondem melhor. Na vida moderna, muita gente vive cansada porque precisa decidir tudo o tempo inteiro. Nada é automático no sentido saudável. Tudo exige energia mental. Com o tempo, isso drena. Daniel reduz esse desgaste criando padrões simples de vida. Ele não deixa tudo em aberto. Ele não decide do zero todos os dias. Ele constrói hábitos que sustentam decisões maiores quando elas chegam. Isso não transforma a vida em algo mecânico. Torna a vida mais leve, porque o que é essencial já está resolvido. A constância também protege contra extremos. Ela impede tanto o abandono quanto o fanatismo. Daniel não se perde nem por excesso de liberdade, nem por rigidez exagerada. Ele permanece ajustado. Esse ponto prepara o terreno para o desfecho da história. Porque quando o corpo está organizado, a mente está clara e a vida tem constância, algo acontece com o tempo. A fé amadurece. Ela deixa de ser sustentada por circunstâncias e passa a sustentar a própria pessoa. Daniel chega a esse ponto sem alarde, sem discurso e sem pressa. E é exatamente isso que o diferencia. No próximo momento da narrativa, não veremos apenas alguém que resistiu. Veremos alguém que amadureceu. E essa diferença muda tudo. Com o passar do tempo, algo muda de forma silenciosa na trajetória de Daniel. Não é uma virada dramática.
Não há um momento específico em que tudo se resolve de uma vez. O que acontece é mais profundo do que isso. A fé deixa de ser algo que exige sustentação constante e passa a se tornar parte da estrutura da vida. Daniel amadurece. Esse amadurecimento não nasce de empolgação espiritual, nem de experiências extraordinárias repetidas. Ele nasce de uma vida que foi organizada aos poucos. O corpo não foi ignorado. A mente não foi saturada. A rotina não foi deixada à deriva. Como consequência, a fé encontrou um lugar estável para existir. A Bíblia mostra que Daniel atravessa fases difíceis sem perder clareza. Ele enfrenta pressões reais, riscos concretos e decisões que poderiam custar tudo. Ainda assim, não reage de forma desordenada. Ele não se desespera. Ele não age por impulso. Há uma firmeza tranquila em sua postura. Essa firmeza não é rigidez. É maturidade. Maturidade espiritual não grita, não precisa provar nada. Ela se manifesta na forma como a pessoa atravessa situações complexas sem se perder por dentro. Daniel não se torna alguém invulnerável, mas se torna alguém estável. Isso muda completamente a forma como a fé é vivida. A fé madura não depende de condições ideais. Ela não precisa que tudo esteja favorável para se expressar. Ela também não entra em colapso quando o ambiente aperta. Ela se adapta sem se diluir. Esse ponto é essencial para entender o tema de todo o vídeo. Porque o cansaço espiritual que muita gente sente não vem da fé em si. Vem da tentativa de sustentar a fé sem base humana suficiente. Quando essa base é construída, a fé deixa de ser um peso adicional e passa a ser fonte de direção. Daniel não carrega a fé como um fardo, ele caminha com ela. Isso fica evidente quando ele continua sendo útil, respeitado e relevante ao longo dos anos. Sua presença não cansa, sua postura não oscila. Ele não vive apagando incêndios internos. Isso libera energia para lidar com o que realmente importa. Na vida moderna, muita gente vive exausta porque tudo exige esforço consciente. Cada decisão pesa. Cada dia parece uma batalha. A fé, em vez de aliviar, entra na conta do desgaste. Não porque ela seja pesada, mas porque está sendo vivida sobre uma estrutura frágil. Daniel mostra outro caminho. Ele não separa o espiritual do humano. Ele integra. Corpo, mente, rotina e fé passam a caminhar juntos. Essa integração gera algo raro hoje: estabilidade interior. Quando a estabilidade chega, algo interessante acontece. A pessoa deixa de se cobrar o tempo inteiro. Ela entende seus limites. Ela reconhece seus processos. A culpa diminui. A comparação perde força. A fé se torna mais silenciosa, mas mais profunda. Isso não significa ausência de desafios. Daniel continua enfrentando situações difíceis. A diferença é que agora ele não luta contra tudo ao mesmo tempo. Ele enfrenta os desafios externos sem carregar uma guerra interna constante. Esse é o ponto onde muitos gostariam de chegar, mas poucos constroem. Porque maturidade espiritual não surge do nada. Ela é consequência de escolhas simples, feitas com consistência ao longo do tempo. O texto bíblico não romantiza o processo de Daniel. Ele apenas mostra o resultado. Um homem íntegro, lúcido e firme, que não foi consumido pelo ambiente em que viveu. Isso lança uma luz diferente sobre o cansaço que tanta gente sente hoje. Talvez você não esteja falhando espiritualmente. Talvez esteja apenas tentando viver a fé sem ter construído uma base que a sustente. Talvez o chamado não seja para mais esforço, mas para mais integração. Não para mais cobrança, mas para mais consciência. Daniel não se torna forte porque se exige demais. Ele se torna forte porque para de se sabotar. Ele respeita limites, organiza a vida e permite que a fé cresça em um terreno saudável. Esse é o desafio que fica no final dessa história. O que mudaria na sua vida espiritual se você parasse de tratar o corpo e a mente como obstáculos e começasse a vê-los como parte do processo de amadurecimento? O convite não é para uma mudança radical de um dia para o outro. É para um ajuste honesto, pequeno, sustentável, real. Porque quando a fé deixa de lutar contra você, ela finalmente começa a caminhar com você. E não é aí que o cansaço começa a perder força.